Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 2 desse Evangelho. Primeiramente, eu queria orar com você. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que agora vai estar meditando nesse livro. Abre o entendimento dela. Senhor, eu oro para que não haja nenhuma interferência enquanto ela estiver lendo este livro. Que a Tua presença, que o Teu Espírito possa tocar a vida dessa pessoa e ela ser abençoada profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos agora comentar um pouquinho o texto. O versículo 1 fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Belém é a terra do pão, era a terra do rei Davi. E havia uma palavra, uma profecia, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus, o rei prometido, o Messias, nasceria nessa cidade de Belém. E Belém quer dizer terra, casa do pão, né? E Jesus é o pão da vida. Então, já que havia também um segredo profético para que os judeus, o público endereçado de Mateus, entendesse a respeito de Jesus. E foi nos dias de Herodes. E quem foi Herodes? Quem é esse Herodes? É importante a gente compreender. Herodes era o Herodes o Grande. Ele era um responsável por governar a Judéia nessa época. Ele era edomita, ele era filho de um edomita com uma egípcia. E ele governou Israel durante um período longo. Ele fez várias obras em Israel, só que assim, o fato dele ser edomita, ou seja, descendente de Esaú, fazia com que os israelitas não respeitassem muito a autoridade dele. Na verdade, não é só sobre respeitar, né? Mas o fato dele não ter uma descendência judaica fazia com que os israelitas tivessem grandes revoltas contra ele, e ele também, por conta disso, ficava inseguro no reinado dele. Ele casa com uma descendente do sumo sacerdote, Mariane,
para que ele possa ali ter mais liberdade para governar. Mas ele era muito sanguinário e ele mata até mesmo os próprios filhos, ele mata a esposa, porque ele tinha medo de perder o trono todo o tempo. Então a gente começa a entender um pouquinho até do que a gente vai ler para frente. O Herodes ele tinha essa característica muito má mesmo. Depois a gente vai ver que os reis, os magos, foram visitar, viram a estrela e foram até Herodes. Esses magos, eles são astrólogos, ok? Eles estudavam os céus, eram cientistas dessa época. E eles viram a estrela, uma estrela, um fenômeno diferente, e foram seguindo. Não há uma profecia muito certa acerca de uma estrela com o nascimento de Jesus, mas há algo em Números, capítulo 24, que é muito interessante, que é a visão de Balaão. Ele diz assim, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhar abertos. Capítulo 24, versículo 16, diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. Então a gente vê aqui uma profecia, né, sobre essa estrela, que fala assim, que a estrela procederá de Jacó, mas não aparecerá agora, ou seja, no tempo de Balaão. Então possivelmente também os magos poderiam estar pensando nessa profecia, tendo essa profecia em conta quando eles viram a estrela. E é muito interessante que eles vão aonde está o palácio, e eles vão a Herodes. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o sinal de Deus a gente tem que discernir. Eles foram ao palácio porque lá estaria o rei. Mas, na verdade, ali eles encontraram Herodes. Então, assim, muitas vezes naquilo que Deus vai falando com a gente, que Deus vai dando sinais, a gente deve apurar, que depois a gente vai até ver que a estrela aparece novamente e eles conseguem encontrar Jesus em Belém. O livro de Lucas vai dar mais detalhes para a gente sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 1, vai falar que eles encontram Jesus numa manjedoura. A palavra manjedoura, ela está ligada à palavra manjar, né, que é o lugar de comer manjar, né, e Jesus é o pão. Então, assim, tudo isso fazia referência, trazia para os judeus uma boa referência de quem era Jesus, de como a vida de Jesus foi especial. Logo após, a gente vai estar lendo aqui a fuga para o Egito. Diz assim: tendo eles partidos, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: desponte, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos,
e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Jesus aqui tem a fuga para o Egito, né, por meio de seus pais. O José ele tem um sonho, ir para o Egito aponta também para Moisés, e Mateus estava fazendo essa ligação, mostrando que Jesus, ele, assim como Moisés, que também teve um tempo que ele passou no Egito, Jesus também foi passar um tempo no Egito, Jesus também teve um período lá. E é interessante lembrar que os magos deram para Jesus ouro, incenso e mirra. Esse ouro, com certeza, foi possível, financiou-se tempo no Egito. Jesus foi com esses recursos para poder também estar no Egito. E cada um desses recursos são muito preciosos. Eram dádivas que eram dadas a reis. O ouro, ele simboliza a realeza e a divindade. O ouro simboliza a realeza, o incenso a divindade, e a mirra simboliza a ressurreição, simboliza a morte, porque a mirra, ela é tirada, a essência, ela é tirada após o seu galho morrer, após te retirar, tem que morrer o retonho, o galho, para que se tire a essência, tem que cortar de uma certa forma. Aí ele passa um período como se estivesse seco, e depois que se tira a essência. Então, por isso que a mirra, ela simboliza a ressurreição. Uma coisa que é interessante a gente observar aqui, que o José, ele ele tem um sonho, e logo ele obedece a Deus. Sempre que Deus fala com José, José obedece. Eu acho isso muito interessante, essa postura dele. A gente viu também no versículo 16 ao 18 a matança dos inocentes. Isso é um fato até bem conhecido. Dizem que podem ter morrido cerca de milhares de inocentes nessa época. Eles são até considerados os primeiros mártires, esses inocentes. Tem um quadro, se você quiser ver, joga na internet. A Matança dos Inocentes. É muito interessante esse quadro. E, como eu disse, isso é assustador, mas o Herodes era um cara tão sanguinário, como eu disse, ele matou a própria esposa, ele tinha 9 esposas, para você ter uma noção, ele matou os filhos, porque ele tinha medo de perder o trono. E como ele era edomita e havia uma profecia de que o rei que viria de Israel tomaria o reino de um edomita, né? Ele temeu muito. Herodes, ele era tão sanguinário que no testamento dele, para as pessoas poderem chorar, ele escreveu que tinha que matar alguns anciãos de Israel, porque as pessoas não gostavam dele. Então, se morresse pessoas de Israel naquela época, os anciãos que eram muito considerados, as pessoas iam chorar. E graças a Deus, os filhos dele não obedeceram esse mandamento que ele deixou no testamento, e não mataram esses anciãos. Mas essa era a característica desse homem. No versículo 18, a gente vê um texto de Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 15, quando fala do choro de Raquel. Essas menções que Mateus faz é para trazer veracidade e força à palavra que ele está ministrando, para trazer a consciência dos judeus
que Jesus era o rei esperado. Aqui Jesus volta do Egito, no versículo 19. Aqui Herodes já teria morrido. Herodes morreu de um problema renal. Ele teve, assim como depois a gente vai ver que tem outros Herodes, tá? Esse daqui é Herodes o Grande. Nós temos Herodes Antipas, temos Herodes Arquelau, Herodes Filipe, e eles vão aparecendo na Bíblia, e conforme eles forem aparecendo eu vou falando a diferença deles. Mas é a dinastia de Herodes, são todos filhos ou netos de Herodes, ok? Só que o primeiro Herodes que aparece na época do nascimento de Jesus é Herodes o Grande, e ele morreu terrivelmente, ele morreu com muitas feridas, ele morreu com uma enfermidade muito terrível. Dizem que o cheiro dele era muito forte, que se sentia de longe, a forma que ele foi um pouco antes dele morrer. E Jesus aqui volta do Egito, mais uma vez o José tem um sonho, ele é divertido em sonho. Há uma atividade muito forte aqui em sonhos. Às vezes a gente não acredita muito em sonhos, né? Mas a Bíblia vai dar parâmetro para a gente de que Deus fala por meio de sonhos. E fica uma pergunta para você: como é que tem sido os seus sonhos? O que Deus tem falado com você? Deus já falou com você por meio de sonhos? Compartilha com a gente o que Deus falou com você, algum sonho que você teve, que você fala assim: eu tive esse sonho foi crucial para a minha vida. Compartilha com a gente. Depois disso, depois que Herodes morre, Arquelau, o seu filho, ele fica com a região da Judéia e da Samaria. O Herodes Antipas fica com a Galiléia e a Pérea, e o Filipe, ele fica com as regiões ali da Tureia, que é junto com Decápolis, ok? E depois, quando eles forem aparecendo, conforme eu disse, eu vou estar falando mais deles. Mas o Arquelau, ele ficou pouco tempo no poder, porque ele não tinha muita habilidade, e era também muito tirano. E os judeus reclamaram dele, e os romanos tiraram ele desse governo. Tá ok? E por conta disso, teve governos internos, os sacerdotes, eles tinham também autoridades de prefeitos e correspondiam muitas das vezes a Antipas, que estava na Galiléia. Então, é interessante você entender esse contexto em que os sacerdotes tinham poder político, tinham influência junto a Roma, porque a Judéia, ou seja, Israel nessa época, era a província de Roma. Então, eles estavam lá na Itália, mas colocavam uma pessoa, que no caso era Herodes, para cuidar ali de Israel. Ele tinha autoridade ali, uma autoridade mesmo de rei ali dentro de Israel. Só que ele liberava aos sumos sacerdotes, aos escribas, a autoridade para cuidar do povo, como prefeitos, como vassalos. E por conta disso, Israel pagava os impostos, os tributos. Para você ter uma noção, em Roma, os romanos não pagavam impostos. Os impostos, o tributo, o encargo de Roma, só vinha das províncias que Roma tinha. Por isso que das revoltas que ocorriam. Mas voltando aqui ao detalhe, para a gente encerrar, no versículo 23, menciona que Jesus foi morar em Nazaré para cumprir a palavra do profeta. Essa palavra do profeta seria Isaías, capítulo 11, onde fala que do tronco de Jessé brotará um rebento. Essa palavra tronco, rebento, ela tem o mesmo sentido de Nazaré, de Názer e de Nazireu. Então Jesus, ele era tanto um tronco vindo de Jessé, como um nazireu, que é alguém separado, e também foi morar em Nazaré. Por isso que ele era conhecido como Nazareno. E este é o capítulo 2 de Mateus. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra e crescer mais no conhecimento do Senhor.